Rádio Comunitária Junco FM colaborou durante 12 anos para o projeto cultural e social do bairro Junco e adjacências. A emissora foi ao ar no dia 25 de fevereiro de 1997, em caráter experimental, com a programação apenas musical. O local para o funcionamento foi cedido pela Igreja de São Francisco de Assis, bairro Junco. Rádio Comunitária Junco FM. Eu tinha tanto prazer de falar na Rádio Comunitária Junco FM. Ela veio, a ideia surgiu a partir dos momentos religiosos, que nós não tínhamos onde colocar, onde divulgar. Na década de 70, 80, nós tínhamos aquelas rádios antigas, assim, de megafone, de alto-falante, do Seu Benigno. E ali a gente já fazia as Ave-Marias na hora do Ângelus. E tinha outros programas também de leituras bíblicas, mas como a rádio era uma rádio, não era uma rádio de alcance só aqui mesmo para a localidade, para o nosso povo, que o Junco ainda era pequeno, não era tão extenso assim. E aí, quando eles foram embora, o Junco ficou mudo. A comunidade só tinha mesmo a igreja para falar, né, para divulgar. Com a saída da rádio de Seu Benigno, de Seu Pedro Chofé, começamos a despertar a vontade de ter uma rádio comunitária. E com muita alegria a gente começou a articular e deu certo, né? Antônio José, eu considero assim o pioneiro, Antônio José, e Delbrando, Patoinho. Tudo isso deixou a gente com a vontade mesmo de comprar esta rádio. Então houve muitas cooperações, todo mundo ajudou como pôde comprar a rádio que batizamos Rádio Comunitária Junco FM. Em maio de 1997, a rádio veio para sua sede própria, do lado da Igreja São Francisco de Assis. De 97 a 2009, nós ficamos sempre nessa sede, nesse mesmo local. A rádio, em 97, foram colocadas em fase experimental. Depois de 4, 5 meses, foi Idelbrando que assumiu nesse período, Idelbrando Pires, e logo em seguida foi chamado, convidado, J. Pereira, para assumir a Rádio Junco FM. Assumiu em 97 e 98, onde ele organizou, planejou a questão da programação, e nesse período foi feito, como na época, quando foi anunciado que a rádio precisava de voluntários, veio muita gente, mais de 30 pessoas, para participar desse projeto. Então o J. Pereira tinha a missão de aperfeiçoar e qualificar em curso de formação, e também desse curso seria escolhido as pessoas que estariam adequadas para participar da Rádio Junco FM. Dessas quase 30 pessoas, 11 foram escolhidos. Entre esses 11 estava eu, estava Jean César, estava Anivaldo e outros que na época participaram. A rádio, ela na época, o Idelbrando, quando tiveram os primeiros debates, e aí, como é que a rádio iria sobreviver? Na própria lei, ela não admite que a rádio sobreviva através de comerciais. Mas na própria lei também tem uma brecha falando sobre a questão do apoio cultural. Mas esse apoio cultural não podia descrever o que era o endereço, o telefone, nada, só o nome da empresa. Então, a rádio tinha apoio culturais também, sobrevivia através de eventos culturais. A gente fazia um evento com os artistas locais, que aliás era um dos focos também da rádio, em valorizar. Nós tínhamos programas que valorizavam o artista da terra. Sobre o meu começo no rádio, eu comecei aos 19 anos, na extinta Junco FM, onde permaneci durante 7 anos. Comecei apresentando um programa aos sábados, chamado Noite Sertaneja, uma vez por semana. E a partir daí, ao tempo em que o programa ia crescendo, em termos também de audiência, participação, por mais que tenha sido uma rádio comunitária de pequeno porte, mas através da nossa programação, a gente conseguia uma audiência
super participativa. E a partir daí, apresentei um programa diário, comecei com um programa de meia hora, logo nas primeiras horas da manhã. Durante algum tempo, depois passei a apresentar um programa de 3 horas diárias, um programa de grande audiência também na Rádio Junco, né? E sobre a participação nos programas que eu apresentava era intensa, diversas pessoas participavam, tanto por telefone como também por cartas. Na época ainda existia cartas, a internet quase nem conhecia, né? Então as participações eram mais por telefone, cartas e até pessoalmente, as pessoas visitavam a rádio e tudo isso era gratificante, né? Foi um aprendizado muito importante na minha vida profissional. Eu sou de Bom Nome, município de Aiuaba, Ceará, e cheguei em Picos no ano de 2003. Eu sempre fui uma apaixonada por música desde criança, é uma coisa de berço. E o meu maior sonho, na verdade, era conhecer uma rádio. E eu nunca imaginei que eu fosse conhecer uma rádio, porque lá onde eu morava era o interior, era um distrito muito carente, muito humilde. E quando eu cheguei aqui em Picos, no ano de 2003, para estudar, eu fui surpreendida porque eu conheci uma rádio. Eu estava em casa, estava com o rádio ligado, como sempre, e eu ouvi a Rádio Junco FM pela primeira vez. E eu me apaixonei, eu me encantei. E teve um dia que eu fui conhecer essa rádio. Eu sempre fui muito tímida, mas eu tive coragem, fui lá conhecer a rádio. Fui muito bem recebida. Me lembro como se fosse hoje, esse primeiro dia. Foi no Dia das Mães. Eu fui participar de uma homenagem às mães. Esse foi o nosso encontro, o meu encontro com a rádio. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que um dia eu fosse conhecer uma rádio de verdade. E foi aí que eu conheci a Rádio Junco FM, que foi no Dia das Mães, como eu havia dito. Eu acho que 99% das pessoas mandaram cartas para homenagear as suas mães. Eu fiz diferente, eu cheguei lá e pedi um espaço para o locutor para fazer minha homenagem para minha mãe e para todas as mães que estivessem ouvindo. E ele falou, você vai falar, você vai ler? Ele falou, não, eu vou cantar. Eu falei, eu vou cantar. Ele, tá bom, o espaço é seu. E eu cantei assim, eu tive uma ideia rápida que eu não tinha preparado nada. E eu cantei um trechinho de uma música de Roberto Carlos, Como é Grande Meu Amor por Você, que o locutor era Paulo Holanda. E aí ele disse, nossa, você tem uma voz muito bonita, é comercial sua voz. Eu já estou te convidando para você vir aqui no meu programa cantar. Você topa? Eu falei, topo, já é. E aí a gente marcou um dia, no dia marcado eu estava lá, muito feliz. E foi uma coisa muito, muito bonita, uma história que eu vou levar para o fim. Sempre lembro disso com muita emoção, muita alegria, de poder ter contribuído, de poder ter ajudado. E a Rádio Junco FM fez uma grande diferença na minha vida, foi um marco na minha vida. A partir de então começou essa nossa história de amizade e parceria, eu como voluntária para ajudar a rádio e a rádio me ajudando, me destacando como profissional da área. Onde a rádio estava, fazia evento, eu estava ali. Sobre a questão da Rádio Junco FM, por não ser uma rádio legalizada, tinha também as dificuldades. E como eram diversas dificuldades. E uma delas era justamente a Anatel, né? Um órgão fiscalizador federal que em uma certa vez chegou lá, nos pegou de surpresa. Foi um susto muito grande, não havia passado por isso ainda, né? E uma pressão psicológica intensa, pois eles vieram determinados a fechar a emissora, né? Pois a rádio ainda não tinha uma ortoga, uma autorização da Anatel para funcionar. A rádio tinha um problema, quando ela entrou no ar, em 97 ela entrou no ar mesmo, em 97, os diretores, a associação da rádio entrou junto com os associados, fizeram todo o protocolo de mandar para o Ministério das Comunicações, para enviar para o Ministério das Comunicações a tão sonhada, que a gente esperava tanto, a ortoga, para liberar o canal de comunicação. Mas por motivos de morosidade ou outros motivos que a gente não sabe explicar, nós não conseguimos. Mandamos em 98, enviamos em 98, enviamos em 2004, enviamos em 2007. Várias vezes foi enviado para o Ministério da Comunicação e nada de resposta. Devido a essa questão da rádio não estar legalizada, ela recebeu várias visitas da Polícia Federal, vieram para fechar,
foram fechadas algumas vezes, mas aí toda vez que a rádio fechava, a comunidade decidia, junto com a Associação da Emissora de Rádio, para reabrir. A comunidade participava, ela decidia que a rádio tinha que continuar no ar. Então, dessas várias vezes que a Polícia Federal e a Anatel vinham e fechavam. Isso, eu creio que umas 6 ou 7 vezes a Anatel apareceu na rádio. Então, a questão do fechamento da rádio, dia 20/7/2009, foi um momento muito triste. Felizmente, eu já estava sofrendo um processo na época, o Josemar também, entendeu? E o juiz deu como pena que se a gente continuasse, a rádio poderia, além de ser fechada, nós poderíamos ser presos. Então ia ser o que altamente prejudicado. Mas quando eu estive presente lá na Justiça Federal, eu falei para ele, inclusive, olha, você não está penalizando, não é a minha, Edgar. Você está penalizando é toda a comunidade da Zona Leste de Picos. Entendeu? Então, felizmente, teve essa questão. E a gente ficou de mãos atadas, porque apoio era pouco nessa questão. Entendeu? Nós tínhamos, por mais que a gente tenha algumas pessoas que lutavam por nós, entendeu? Nessa hora a gente ficou praticamente de mãos atadas. Eu lembro de várias situações que a Polícia Federal, antes do episódio do fechamento, né, ela foi lá com o pessoal da Anatel fechar a rádio. E o locutor, entendeu, avisar a população em questão de segundos aqui dali virava um formigueiro. Era interessante demais essa questão, quer dizer, a população gostava do que a gente estava, entendeu, passando para eles. Não só informação, mas todo tipo de atividade social a rádio realizava. Era uma rádio, mas ela fazia tanta coisa social fora a parte que a população sempre gostou do nosso trabalho. Então a Polícia Rodoviária chegou, tentou fechar, a população chegou lá, mulheres com panela na mão, entendeu? Botaram a polícia para correr. Eu sei que não é uma situação legal, entendeu? Mas a população queria que a rádio continuasse de qualquer forma. Sobre a chegada da Anatel, estava eu e Josemar Santana em um debate e eles chegaram de surpresa, né? Sem dar tempo nem de justificativa por parte nossa, né? Com bastante, posso dizer assim, até violência, né? Verbal. E a partir daí eu particularmente conclamei a comunidade a comparecer à emissora para impedir aquele fechamento, né? Pois a emissora era algo que a gente tinha assim no coração, era a fonte de renda, né? E o mais, que a gente faz rádio é por amor, né? E ao tempo em que liguei para as pessoas que têm carro de som, pedi que fossem às ruas chamar a comunidade, liguei o microfone da emissora, comecei a chamar no microfone. E em poucos minutos, o pátio da igreja, que a rádio ficava ao lado da igreja, São Francisco de Assis, no Junco, ficou completamente lotado, populares, em manifestação, e acabou que a Anatel nesse dia não conseguiu fechar a emissora, porque o povo juntou-se e literalmente pôs a Anatel para fora da emissora, né? E em uma outra oportunidade eles conseguiram fechar a emissora. Foi daí que a gente sofreu bastante com a perda da rádio, e não só nós que estávamos lá na emissora, como também a própria comunidade, pois lá era o canal de comunicação, as pessoas usavam a rádio, utilizavam a rádio para o crescimento social e comunitário, né? Então foi uma situação triste. A população, entendeu? Não dá nem para explicar o tamanho do impacto aqui no bairro Junco. Ainda hoje eu vejo pessoas que lembram de mim na época da rádio e falam, rapaz, e a rádio não vai mais funcionar não? Digo, infelizmente, entendeu? O projeto está desativado, entendeu? Então na época a população reclamou muito. Eu lembro das pessoas falando, missas, entendeu? O padre na época falando a respeito da questão de tentar voltar à atividade da rádio, a população procurando, porque aquela coisa, muitas atividades que a gente realizava eram gratuitas, praticamente, entendeu? Era como eu falei, era um serviço social. O impacto negativo, entendeu? Social foi um absurdo. Quem perdeu não foi eu, era um trabalho voluntário. Quem perdeu foi toda a Zona Leste de Picos. Na verdade, toda a cidade de Picos perdeu com esse fechamento dessa rádio. Então, a questão da avaliação sobre a questão do fechamento. Negativo, entendeu? Todo mundo se prejudicou com isso, entendeu?
população carente, principalmente população carente, que tanto buscava informação com a gente. E isso faz muita falta, sabe? Todo mundo sente falta. Outro dia atrás eu estava conversando com uma amiga, a gente passava ali em frente e ela dizia, eu sinto saudade da Junco FM. Eu falei, eu também. E quem não sente falta da Rádio Junco FM? Quem não sente saudade? Uma rádio que tanto ajudou, que tanto contribuiu com o povo picoense, com o povo do Junco, com o povo mais carente, com os mais necessitados. A Rádio Junco FM sempre ajudou, sempre olhou para o próximo. O impacto do fechamento da Rádio Junco FM foi uma coisa assim, muito triste, sabe? Foi uma coisa difícil até de se falar, porque abalou, porque mexeu com as pessoas não aceitavam, as pessoas não acreditavam, as pessoas faziam campanhas abaixo-assinadas, as pessoas pediam e apelavam para que a Rádio Junco FM não fosse fechada. E existem sim outros meios de comunicação e vários outros meios de comunicação, mas igual a Rádio Junco FM não. A Rádio Junco FM estava ali firme, lado a lado com o ouvinte. Nós éramos uma família, não existe outra palavra para dizer senão essa. Nós éramos uma família. A Rádio Junco FM lá, eu aqui. E todos unidos, todos juntos. A Rádio Junco FM faz muita falta. E eu tenho certeza que quem viveu essa época de Rádio Junco FM 99.9, quem viveu essa época eternizou na vida de todo mundo. E é uma falta muito grande que faz. Durante esses 10 anos que estamos, né, sem a Rádio Comunitária Junco FM, é claro que faz muita falta. Nós temos outras rádios, mas é nosso bairro que necessita. É o nosso bairro, é o nosso povo, está perto do povo, né? Então, durante esses 10 anos, deixamos de formar opinião. Não só eu que digo, somente eu que digo. Todos ficam. Muita gente diz, nós tivéssemos uma rádio, cadê a nossa rádio? Por que fecharam a nossa rádio? Quer dizer, deixamos de avançar. As pessoas perguntam muito. São 10 anos de orfandade, né? A rádio se foi, aqueles equipamentos caros estão guardados. Quer dizer, de nada serviu assim. Não era para terminar assim. Não era. Se fechou, pelo menos a comunidade tinha que ter dado uma satisfação, o porquê de fechar. Mas a comunidade sempre pergunta, por que fechou? Vai abrir? Cadê nossos programas? Mas eu lamento. Todos que na época conheciam a rádio hoje sentem saudades, porque além de ouvir boas músicas, que nós tínhamos um repertório de acordo com o que o povo queria, do brega até a MPB, quase todos os dias me perguntam, quando é que a rádio vai abrir? O bairro Junco se sentiu carente de ser ouvido, carente de ter o povo participando e atuando dentro do meio de comunicação, que a Rádio Junco FM dava esse espaço. Então o que acontece? A associação ela ainda está ativa ainda, ela não está fechada. Entendeu? E eu tenho certeza, aquela questão, tem uma luz no fim do túnel. Entendeu? E eu tenho certeza que se essa rádio abrir novamente, ela vai ter audiência garantida. Entendeu? Isso não tem nem tem medo de falar isso abertamente. Tenho certeza que o público vai voltar a escutar e vai voltar, entendeu, a participar das atividades que a Rádio Comunitária Junco FM realizava antigamente. Hoje, 10 anos depois, a comunidade ainda sofre pela ausência da rádio, mantendo a esperança de que um dia possa reabrir as portas.